Agora a gente vai falar de política novamente. Vamos falar de outro assunto que repercutiu muito nas redes sociais. Nesse domingo, a entrevista que o apresentador Roberto Justus deu à Folha de São Paulo, a coluna da jornalista Mônica Bergamo. Vini, vamos lá para os detalhes? É isso, Roberto Justus, apresentador do Aprendiz na Band, que está decepcionado, viu, Edgar, com os índices de audiência que o programa tem dado, não tem passado ali de 1 ponto de audiência, mas ele questionou também os pontos ali do Ibope, dessa aferição. Ele disse que ninguém sabe onde estão os aparelhos. Aonde estão? Na minha casa não, viu, Justus? Do Ibope, e a repercussão é boa nas redes sociais, então ele acabou questionando. Mas a parte interessante mesmo ficou ali para a política, quando ele falou um pouquinho, primeiro, né, sobre sempre levanta aquela dúvida se ele tem ainda um anseio de se candidatar à presidência da República. Ele falou que houve um convite no passado, que ele até ouviu ali alguns pedidos, mas não teve o apetite necessário, como o Luciano Huck projetou até um tempo atrás, de ir um pouco mais à frente. E sobre a campanha à presidência do ano anterior, ele falou que via ali o Geraldo como um melhor quadro pelo equilíbrio, mas depois de ver uma palestra do Paulo Guedes, ele viu que o melhor nome era mesmo o de Jair Bolsonaro, né? Que ele se convenceu disso e disse o seguinte: o Brasil precisava de um capitão para botar ordem e progresso. Talvez ele não cuidasse tanto do progresso quanto da ordem, mas a ordem é maravilhosa. Esse lado um pouco mais conservador dele, no caso Bolsonaro, eu achava legal. E sobre o Guedes, olha o que ele fala, Edgar. Ele é genial, culto, inteligente, visionário, um cidadão do mundo. É um cara que eu adoraria que fosse presidente da República e tomara que seja um dia. Aí quando o Bolsonaro trouxe o Moro, completou para mim e eu virei tiete. Essas foram as palavras do Roberto Justus, que também fez críticas ao Congresso, críticas à oposição, acha que acaba atrapalhando, mas também falou que o Bolsonaro tem alguns erros ali, acaba tuitando algumas coisas desnecessárias, irrelevantes. Os filhos também atrapalham um pouco na visão aí dos Justus, mas ele fala que o presidente às vezes mete os pés pelas mãos, não acha adequado o tratamento que ele tem com a imprensa, e fez um elogio a Michel Temer, Edgar. Veja só, dizendo que o Temer, tirando o político que fez algumas coisinhas... Tirando 98%. Tirando aquelas coisas erradas, foi um bom gestor, um dos melhores presidentes da República dos últimos anos, mas não tinha o apoio necessário por causa do discurso do golpe. E aí ele fala: quem deu o golpe foi a incompetência da Dilma Rousseff. Ela não sabe nem falar, quanto mais presidir um país. Ela é uma piada de mau gosto. Eu não contrataria a Dilma para ser faxineira da minha casa, porque acho que ela não entenderia onde precisa limpar. O Caio, vou passar a bola para você. Essa parte do Temer, na verdade, como um governo de transição, o Temer fez o que pôde também, né? Nos 2 anos que ele ficou à frente ali, tentando imprimir um ritmo ali, botou aquela reforma a princípio para ser votada, ficou naquele vai, não vai. Mas como exemplo de Itamar, né? Parece que o cara que entra assim de supetão, ele, por não ter aquele compromisso que o elegeu ali de fato, na agenda que o elegeu, vai levando o país, né? E ele fez ali de alguma forma, bem ou mal, uma transição. E eu descobri que eu tenho muito em comum com o Temer, assim, sabe, Vini? Porque assim, tirando tudo que eu já fiz de errado, eu só fiz coisas boas. Eu também. Não é? Bom, vamos lá, né? Falar dessa parte. Eu achei interessante, né? Ele comenta quase no preâmbulo, aí no comecinho da entrevista, ele fala que ele tem uma personalidade confrontadora, né? E a entrevista dá a entender que ele tem uma personalidade controladora também, no sentido de controlar a narrativa do programa, com edições, esse tipo de coisa. Foi muito interessante o jeito também que ele abordou a questão da participação política dele. De certa forma, ele vaza um suposto convite para que ele concorresse à presidência da República, sem comprometer ninguém, sem dar nomes, mas se pareando ao Luciano Huck. Isso é uma estratégia clássica de balão de ensaio. Ele fala em determinado momento que ele não... Ou o Dória também, né? Porque o Dória tem esse perfil, empresário. É muito similar, né? Ele fala em determinado momento, abre aspas, que não quer trabalhar dentro do governo. Agora, isso
isso tem uma interpretação dupla, né? Uma coisa é você trabalhar sob liderança de alguém, outra coisa é você ser o líder, né? E eu achei interessante o que fez ele dar essa guinada aí pro Bolsonaro, esse voto de confiança. Ele fala que ele se identificava muito com o discurso de lei e ordem do Bolsonaro, e ele ficou encantado aí também, como você bem descreveu, com o Paulo Guedes, né? Chamou ele de genial, presidenciável e tal. A crítica dele é muito parecida com a minha em relação ao governo Bolsonaro, que é no aspecto de comunicação. Ele diz que a simplicidade do presidente é louvável, mas que ela não pode ser transportada aí para as redes sociais, que ele deveria se comunicar como estadista, né? Ele fala que você cria um ambiente de tempestade perfeita, com um congresso difícil, uma oposição míope e o presidente tuitando aquelas coisas, é óbvio que isso vai dar muito ruído. E ele também faz um gesto aí, um aceno à mídia. Ele fala o seguinte, abre aspas, você não precisa ser inimigo da mídia. E até porque, parafraseando aquele adágio famoso sobre a esposa de César, né? Você, não adianta só ser bom, é preciso parecer bom, né? Então, enfim, teve aqui a crítica positiva ao Temer, a crítica negativa à Dilma. Sim. Eu confesso que eu identifiquei um viés elitista que eu não gostei na colocação dele sobre a Dilma, quando ele fala que não contrataria nem para ser faxineira da minha casa, enfim. Mas eu gostei muito das observações dele, assim, de uma autocrítica sincera sobre vaidade. Né? Ele fala que ele de fato é um homem vaidoso. Ele fala o seguinte: vaidade é importante, só não pode ser narcisista, né? Deixar o seu ego ser maior do que você. No geral, foi uma entrevista bacana. Recomendo a leitura aí para o ouvinte da PAN. Agora precisa avisar os justos que pode ser um método do presidente, essa fricção, esse atrito, né? Esse morde-a-sopra. Falamos muito nesse morde-a-sopra e governar digamos, nesse caos, nesse atrito aí. E é importante ressaltar que, por mais que ele critique a medição de audiência, a medição de audiência foi a mesma que já deu muito sucesso ao Aprendiz em outras edições. E é inegável, o Aprendiz está no dia, na hora errada, na Band, e não está repercutindo tanto quanto as outras edições. Então não adianta só criticar o Ibope sem ver as falhas do programa, que está sendo inclusive acusado de proteger participantes.